Vamos lá, galera, direto ao ponto. O carro não está ligando, não está funcionando. Primeira coisa que a gente vai olhar aqui, por exemplo, o Palio. Aqui vamos olhar num Palio, porque eu estava fazendo um vídeo com o veículo. Você tem as partes dos bornes da bateria, né? Geralmente quando tem um pozinho branco aí, é oxidação, tá? Se você trocou a bateria recentemente, às vezes você trocou, a pessoa que não entende, troca e não limpa esses bornes, principalmente a parte interna. O borne que está na bateria, ele já é de chumbo, tá? Então ele não oxida como os ferros que estão em volta. Então soltou aqui o parafusinho, a porca, fez a limpeza, pum, não funcionou? Às vezes você precisa limpar os dois bornes e às vezes um só dos bornes estão com esse pozinho, tá? Então aqui você tem aqui a parte interna. Tá, se ocasionou uma oxidação, se o carro não quer ligar, você vai partir para os fusíveis, tá? Geralmente os fusíveis ficam numa caixinha do lado da bateria. Então tem duas séries de fusíveis. Tem a da caixinha do lado da bateria e tem o mais embaixo que é o do distribuidor, tá? Eu não tenho aqui, depois eu vou fazer a filmagem lá, aonde distribui energia para o carro ali. Tem dois fusíveis verdes, né? Que geralmente, quando dá problema, às vezes, o carro aqui, por exemplo, o Palio do amigo, ele deu problema nesse fusível, nesses dois fusíveis, eles estão torrados, eles estão, você consegue ver o ferrinho deles, você consegue ver o derretimento do plástico, isso significa que aquele fusível sofreu um impacto de alguma energia por alguma ocasião, tá? Então, muitas vezes ele fica grudado nos lotes, você não consegue tirar ele. Algumas vezes, ó, aqui você tem a imagem da caixinha onde fica o fusível, tá? Do lateral, ó. Dentro dessa parte preta aqui tem alguns fusíveis. Geralmente são quatro, cada um com uma amperagem diferente, tá? Tem questão de tolerância de amperagem e tudo, mas geralmente ele já vem identificado com amperagem. Então ele vem assim, tá, galera? Esse aqui parece até o do classe A. Então, os bornes desse fusível, quando você tira, tem um prendedorzinho que você consegue puxar ele. Os ferrinhos desse fusível ficam oxidados, né, às vezes. Então, isso aí são os fusíveis, tá, galera? Esse terminalzinho aqui, essas duas perninhas aí, muitas vezes, ele fica escura. Então você passa ali uma lixinha, uma lixa de parede, uma pedrinha daquela de amolar faca para poder voltar. Isso acontece muito nas lâmpadas de casa, né? Aquele borne que enrosca e aquela parte de baixo da lâmpada são feitos com o mesmo material que isso aqui. Com o tempo já foram feitos de propósito, porque isso aqui tinha que ser película de ouro ou película de algum material que não oxidasse, tá? Por se tratar de um equipamento que fundamental para o veículo. Então poderia ser folhado a ouro como os terminais de computador, mas eles não fazem, porque eles querem vender barato, manutenção barata, dinheiro barato, né? O dinheiro querem vender coisas baratas e não gastar muito dinheiro para isso. As pessoas preferem às vezes comprar 30 fusível dessa porcaria do que comprar um de ouro, ou um com um acabamento aí com a liga metálica melhor. É isso que acontece. Não preza pela qualidade e acaba botando sua vida em risco aí na rua por causa de fusível. O cara que tem carro que tem fusível, ele tem que andar com fusíveis no carro. Ele tem que andar com fusível no bolso, na boca, no coração. Ele tem que andar com fusível em todo lugar, até no bolso. Então, ele tem que guardar os fusíveis, pelo menos dois de cada, para poder não passar por esse perrengue. Porque por conta de uma porcaria dessa aqui, você fica enguiçado, tá? E às vezes o cara não sabe onde fica o manual do carro, você tem que ter em mãos, principalmente em português, tá? Para você saber para que serve cada fusível, isso é importante, o carro é seu, você tem que saber. Que aí deu um problema, você já vai direto no fusível, que o fusível é uma proteção do veículo. Todo equipamento tem uma proteção. Então, se aquela proteção abriu, é como se ele fosse um fio que ligasse o mesmo polo, né, ao outro. Né? Tipo um interruptor de lâmpada. Você tem um fio ali, retorno de fase. Se ele tiver partido no meio, ele não passa energia. Se você colocar uma ponte ali com um fiozinho, ele vai passar. Esse fusível é essa ponte no mesmo fio, numa só polaridade. Então ele rompeu para poder proteger o seu veículo. Tem que ter fusíveis extra, tem que saber para que servem os fusíveis. O manual em português é muito importante, isso tem que ser disponibilizado em cartilha, que fica mais prático, tá? E você não ficar preso aí, né? Olha só, uma arranca de fusível. O cara tem que saber tudo isso aqui, pelo menos os mais principais, bateria, né?
Os mais principais você tem que saber. Limpou, colocou no lugar, virou a chave, não funcionou, você vai procurar se tem alguma rachadura nele, se ele de um lado para o outro, a liga metálica que conduz de um lado para o outro está realmente, visivelmente, não está rompido, que geralmente, geralmente, não é sempre, aconteceu a sobrecarga, esse plastiquinho envolto dele, colorido, ele aquece. Ele aquecendo, ele tipo faz uma borbulha, né? Fica tipo uma bolhazinha ali. E às vezes para tirar dá uma dificuldade. O terminal onde você encaixa o fusível também tem que fazer uma manutenção. Eu não sei qual tipo de material usa, de repente um WD, alguma coisa ali que é especial para isso. Os bornes da bateria tem que ter uma manutenção, uma graxa, alguma coisa que recomendada, lógico, nunca de orelhada que você pode botar fogo no seu carro, se você usar uma coisa que não é apropriada. Procurar saber qual é o tipo de graxa que pode botar ali para conduzir melhor, para não dar zinabre com facilidade, para proteger, né? Então, tudo isso daí, cara, às vezes você deixa de perder um dinheiro aí na mecânica por conta de uma coisinha dessa daqui, tá? Então, a dica, virou a chave, observa o carro. Muitas vezes tem lugar que a pessoa mora num lugar que tem rato, o rato rói os fios, fios ressecados, emendas que estão ali com fita isolante, você tem que observar se aquela emenda não soltou, se ela está mal feita, se ela está oxidada também, que acontece, perde a conexão. A oxidação cria uma película que impede de passar energia pro veículo, tá? Impede da energia chegar ali, porque o contato não está sendo feito. Então não passa ali os elétrons, né? Os prótons não passam ali naquela corrente ali. Quando a corrente elétrica não transmite. Então, galera, essa é a dica. Espero ter ajudado aí. Às vezes o cara tá na rua aí e tal. E as pessoas, às vezes, no Palio só vê o fusível do lado da bateria. E se esquece que tem um do distribuidor lá embaixo. Que são dois fusíveis, geralmente verdinho, que ficam lá. No carro Palio é assim, mas em outros veículos pode ser diferente, mas com a mecânica praticamente dos carros tem umas coisas idênticas, sabe? Só é o lugar que muda, só que muda de lugar, mas há uma identificação assim com os outros veículos, com os outros veículos. Há um princípio que se segue ali nos demais. Como você pegar sua placa de computador antiga para uma nova, tem terminais novos, tem conhecimento novo, mas quem conserta a antiga tem uma base muito grande para consertar uma placa de computador nova. Entende? É como se fosse isso. A estrutura tem diferenças, mas tem um princípio, né? E a energia, a primeira coisa que você tem que ver no carro, combustível, energia, coisas ligadas à energia, que são as coisas que fazem o funcionamento do veículo, tá? Assim como o ventilador lá, você precisa saber se está tendo energia na tomada, para você não condenar o motor, né? Você precisa ver se a energia está chegando do motor. Então, tudo isso. Um fusível desse aberto, aconteceu alguma coisa para proteger o seu carro, e você tem que entender que depois que você trocar o fusível, tem que saber o que que aconteceu, tá? Não basta só trocar o fusível, que aquele fusível pode queimar de novo. Alguma coisa não está legal no veículo. Pode ter sido lá, eu acho assim, o zinabre lá no contato deixou de passar a energia de um lado e a energia passou mais do outro, deu um desequilíbrio de potência, alguma coisa nesse sentido. Não sei, aí o cara que é da parte elétrica aí que entende vai saber te informar. Mas deu essa sobrecarga, você precisa entender o motivo da sobrecarga, tá? É como um computador, você tem um terminal eletrônico lá, ele queimou, você não adianta você substituir ele, porque ao redor dele tem toda uma ranca de componentes que filtram a energia para chegar ali. Ele queimou ali porque a energia passou demais, então estourou o componente, sobreaqueceu o componente, né? E porque os terminais de proteção deles devem ter sido estourados, ou não, vazou a energia, os fusíveis, os varistores não seguraram a energia. Então o que acontece? Passou muita energia e queimou os terminais ao redor. E não é propriamente o terminal. Você trocou a peça ali, vai estourar de novo, porque você não trocou os componentes ao redor. Tipo isso daí, tá, galera?